Isso aqui era uma espécie de estrada que tinha contenção. Aliás, eu quero que você guarde essa imagem aqui, hein? Aqui é uma estrada de um clube privado. A água rompeu, arrastou isso aqui tudo. As autoridades disseram que não sabia que aqui tinha água. Nós vamos mostrar uma imagem para você que mostra que aqui tinha água. E em grande quantidade. Daqui a pouco você vai ter uma ideia. Aqui por essa imagem, nós vamos explicar daqui a pouquinho. Nós vamos primeiro falar ao vivo com o Clebson Lustosa. Ele está ao vivo, Clebson? Nós vamos falar com o Clebson Lustosa, que vai explicar para nós como é que está a situação ou como é que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros durante a noite e madrugada de ontem no atendimento às famílias e como está nesse momento lá na comunidade. Clebson Lustosa ao vivo, direto do Corpo de Bombeiros. Clebson. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Uma sexta-feira muito triste, Joelson, e toda essa dor que a gente está sentindo hoje, ela começou ainda na noite de ontem. Segundo a central de atendimento aqui do Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado de socorro que veio do parque rodoviário chegou aqui na corporação ainda por volta de 9h10 da noite. E diante da quantidade de ligações que chegavam aqui, existe uma equipe de plantão interrupta aqui na corporação e essa equipe foi logo deslocada para o local. Chegando no local e vendo a proporção da tragédia, cerca de 40 homens que estavam em casa, bombeiros, foram chamados para tentar atender todas essas pessoas que precisavam de socorro naquele momento. Mas quem pode trazer informações para a gente detalhadas sobre esse assunto, e ele esteve ontem lá junto com os bombeiros, um dos primeiros que chegou foi o Major José Veloso. Major, explica para a gente qual foi a cena que o senhor encontrou lá no parque rodoviário quando chegou. Boa noite, boa tarde. Boa tarde a todos. A cena de desespero da população, a tragédia, vamos dizer assim, traumática, por que não dizer, foi súbita, ou seja, não deu tempo às pessoas responderem a contento, assim, os heróis, muitos heróis, em que sentido? Pessoas resgatando filhos, esposas, então foram muitas histórias assim que a gente escutou de heroísmo em relação a essa operação. Quando os bombeiros chegaram, qual foi a primeira ação a ser realizada? Como é que funciona o procedimento, o primeiro atendimento a ser realizado diante dessa tragédia? Bem, todo o procedimento ele se inicia por uma avaliação, ela é uma avaliação assim muito rápida, muito superficial, e as primeiras ações justamente no sentido do atendimento até para permitir o escoamento. Quando nós chegamos ainda havia um volume grande de água escoando, mas a galeria estava obstruída, inclusive o canal normal, inclusive uma geladeira que estava obstruindo, teve que ser removida de imediato para permitir esse fluxo da água, e na sequência a gente foi fazendo a busca, já que foi relatado, já de imediato foi relatada a possibilidade de óbitos, e de fato foi comprovado uma senhora que foi localizada logo, e em seguida foi uma criança também foi localizada, e muitas pessoas pedindo socorro delas, machucadas, inclusive muitas lesionadas, tivemos que acionar no caso, e aí foi um trabalho em conjunto com diversas equipes da Polícia Militar, o SAMU, o próprio HUT que se preparou, vamos dizer assim, teve um acionamento brusco, enfim, todos os órgãos, Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social do município, enfim, foram uma série de estruturas estatais, tanto do município como do estado, no sentido de fazer frente a essa resposta. Então, uma avaliação imediata e já o atendimento de pronto desse pessoal de acordo com a necessidade. Major, você nos explicava que quando vocês chegaram lá, há muita água, mas que a rede elétrica ainda estava ligada, e aí tinha um perigo ainda maior. Sim, a primeira tomada de decisão no sentido da ação do Corpo de Bombeiros, ele tem esse princípio, a segurança das pessoas. A gente vai fazer o atendimento, mas garantindo a segurança das pessoas que estão adentrando esse cenário de desastre. Então, a energia elétrica estava, sim, ela não foi interrompida, ela foi interrompida posteriormente pela CEPISA. Nós tínhamos também o risco de desabamentos, né? Uma situação que diversas
casas elas tiveram desabamento parcial e até o acesso nesses ambientes, o risco de se sofrer com essa lesão. Além de outros riscos que adentrar numa lama, nós tínhamos várias estruturas pontiagudas, colunas, pilares de concreto, vamos dizer assim, inacabados, que eles ficaram no curso por onde a água andou. Então tudo isso são inerentes à nossa atividade, a gente tem sempre que trabalhar, fazer com muita cautela para fazer um trabalho que não, vamos dizer assim, estabilizar os danos que já foram causados. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Major, boa tarde, obrigado por atender a nós aqui no Jornal do Piauí. Eu queria saber do senhor riscos, porque tem muita gente que não saiu das suas casas. Teve gente ontem dizendo que não ia sair, que não ia perder o que sobrou e queria ficar lá. Outras pessoas que fazem parte de um grupo de curiosos, outras de solidários, que querem ajudar, que querem entrar nas casas. Qual é o risco hoje de novos acontecimentos trágicos naquela região? Ou está tudo seguro, Major? O pior já passou. No que diz respeito ao rompimento desse barramento da água, ele já, vamos dizer assim, o que a gente tinha de potencial já virou fato, já se transformou em fato. O que nós temos hoje é uma questão justamente do risco em relação às inundações, que uma vez, se a gente analisar aqui as imagens, você vê que a água, ela simplesmente abriu um canal que já era dela, ou seja, o fluxo já era um local do fluxo da água. Nós temos aí dois problemas, na verdade. Tivemos uma questão de uma barragem que não foi feita a manutenção, esse barramento estava abandonado, é uma área privada, cumpre a gente ressaltar, ou seja, a responsabilidade é do proprietário do imóvel, e por outro lado nós temos uma ocupação desordenada de um terreno que é extremamente acidentado, que já é local do fluxo natural da água. Não podemos dizer que a vítima, vamos dizer assim, uma vez que lá as pessoas invadiram esse fluxo da água. É um problema social, é um problema complexo, ele é transversal, ele envolve uma série de setores da sociedade. Essas pessoas vão evitar sair a todo custo desse local, por um motivo simples: eles não são proprietários, e por eles não terem a propriedade, eles só têm a posse, eles só têm uma posse precária, ou seja, se ele sai e outra pessoa invadir, ele tem dificuldade de retornar a esse local, porque ele não tem como fazer esse retorno. Então, isso por um lado. A outra questão é que essas pessoas estão morando lá e ocuparam lá, elas estão interagindo numa malha socioeconômica próxima a esse local. Então, geralmente elas vão estar trabalhando, elas têm uma vida social no entorno daquele local. Qualquer movimentação dessas pessoas para outro ambiente, esse ambiente é estranho, esse ambiente não vai... Então, eles vão resistir ao máximo a saírem desse local. É um trabalho de convencimento, a gente precisa ter todo um esforço do poder público no sentido de fazer essa movimentação dessas famílias desse local. Então a gente tem essa condição. A outra situação, claro, essas pessoas adentrarem nesse ambiente, veja que as paredes, elas estão molhadas, e se eu tenho uma eletricidade, eu tenho um risco de choques elétricos, eu tenho um risco de ter fiação elétrica pendurada, ou seja, o risco em relação a isso aí, ela é real e ele continua. Algumas residências foram desligadas, outras não. Temos o risco também com relação ao próprio desabamento. Nós temos umas construções que elas não têm regularização, elas não têm critérios técnicos, não tiveram aprovação do poder público municipal, que é o órgão que faz essa regularização, ou seja, elas são extremamente precárias. Então, não se sabe ao certo exatamente como é que foram essas construções. Então, adentrar nesse momento, já que sofreu esse impacto de água, esse impacto pode ter causado dano, e qualquer movimentação nessa estrutura pode inclusive vir a cair. Finalizando, a gente tem a própria situação do solo. O solo está úmido e esse ainda tem o risco de termos desabamentos com relação a desmoronamento de terra das barreiras da região. Ok, Major, eu queria agradecer pelas informações. É isso, Joelson, Major José Veloso, trazendo essas informações para a gente. Como é que foi esse atendimento durante toda a noite, durante toda a madrugada dessa tragédia que aconteceu no Parque Rodoviário, como também trazendo esse alerta e essas recomendações para as pessoas que ainda continuam lá no bairro.